Olá você, querido ouvinte que está ouvindo agora mais uma edição do LaCast, o podcast da Lacomp. Eu sou o Kleber, o seu host, estou aqui com o Vini Teixeira, meu co-host. Fala, Vini. E aí, pessoal? Estamos aqui hoje com dois convidados fenomenais. Apresento-vos Jonatas. Jonathan. A galera chama de Joninha, né, velho? Mas sei lá. É o Jonathan no singular, né? Isso, Jonathan apenas. o quê? Oliveira da Silva. Jonathan Oliveira da Silva e a Rebeca, que todo mundo chama de Rebeca. Como é teu nome, Rebeca? Rebeca, de Jesus Brandão. De Jesus Brandão, então fica aí. Apenas de Jesus. E eles são os representantes do grupo de extensão RAS, aqui do IC, que vai conversar um pouco com a gente para contar o que é o RAS, o que ele faz, qual a importância dele no Instituto e por que você deveria saber da existência dele. No episódio, atualmente estamos gravando, é o primeiro episódio que estamos gravando no período de 2023.1 e vocês provavelmente já assistiram o episódio com o Gema. Então a gente está num período em que o LaCast ele vai querer passar uma pincelada em vários projetos de extensão que a gente tem pelo IC, porque eu acho que é competente da gente fazer isso e a CE, extensão, horas flexíveis é um assunto que eu percebi que a galera está comentando muito. Muita gente que chega, por exemplo, nos períodos finais e não sabe bem o que é uma CE, o que é uma hora flexível e por que isso é importante para o desenvolvimento dentro da graduação do aluno, né? Então é basicamente sobre isso que a gente vai querer focar um pouco nesse semestre. Obviamente não vai ser só isso, mas enquanto a gente aproveita o nosso tempo dessa forma, a gente vai estar trazendo esses grupos e para que vocês conheçam e também, eu espero também que tenha alguma forma de vocês poderem auxiliar até os próprios alunos a entrarem no grupo do RAIS, se for da vontade deles. E você vai explicar isso melhor pra gente daqui a pouquinho, tá certo? Mas, enquanto você não está ouvindo uma conversa aqui, você vai deixar o like no YouTube, se você achar que esse conteúdo ele é importante para você. Se você já conhece o LaCast, já assiste a gente há muito tempo, você sabe que a qualidade e a boa vontade daqui da gente fazendo esse conteúdo, esse programa, então você já sabe que vai ser bom mesmo. Então, deixa o like, tá bom? Ou deixa 5 estrelas de qualquer plataforma de áudio que você esteja assistindo e siga-nos no nosso Instagram, @lacomp.ufal. lacomp.ufal, e é isso, compartilhe esse episódio também, porque isso é muito importante pra gente e é importante também pra todo mundo que tem interesse no que a gente está trazendo aqui, tá certo? Beleza, sem mais delongas, bora pro episódio. Joninha, vou chamar de Joninha, e Rebeca. Antes de tudo, eu queria que vocês explicassem pra gente o que é o RAIS, o que é que ele faz, qual o público-alvo do RAIS e por que a gente ouve tão pouco falar assim, sobre ele. Não é um grupo que eu sinto que tá tão à mostra. Eu vi que vocês fazem as coisas assim, eu lembro que na Secomp vocês trouxeram impressora 3D e mostrou um monte de coisa interessante que vocês fizeram lá, uns brinquedinhos, dinossaurinho e tal, umas coisas que é realmente fenomenal. Mas eu queria saber de vocês que fazem parte, o que é que vocês acham que o RAIS representa e o que é que ele é na parte técnica, né, no papel. Certo. Bom, vamos começar pelo que a gente tem, acho que mais perto aqui. E é a experiência aqui dentro. Tipo, o RAIS ele tá aí para auxiliar no aprendizado de muitas coisas. A gente dá mini curso de Arduino também, né? Quando foi que a gente foi lá embaixo? Foi em outubro do ano passado, no Foi. Gatsmurphy. Em outubro do ano passado a gente fez uma parceria com o Kate e foi dar um mini curso de Arduino lá embaixo, no Polo, para as meninas de Arapiraca, do curso de Ciência de Computação. Foi bem interessante, bem legal mesmo, eles participaram. E, assim, tecnicamente o RAIS ele é um ramo, né? Um ramo de robótica e automação do I3E, que é... Qual a tradução? Peraí. Agora... Nossa, eu também não lembro. A Sociedade de Robótica e Automação, do I3E. O I3E ele é um grupo de engenheiros e eletricistas Isso. que é presente em todo o mundo. Aqui no Brasil eu não vejo muito o pessoal focando nisso, só que lá fora ele é muito respeitado também. Tem muita coisa, tem muitos congressos pelo mundo e é legal, é muito legal. E a gente atualmente tem... Porque voltou, acho que faz 2 semestres só. Tinha parado
na A pandemia. pandemia. Parou acho que por uns 2 anos, eu Acho que esse é o terceiro semestre presencial. Sim. É o- isso mesmo. é. Isso. Isso. E o Raiz voltou acho que faz 1 ou 2 semestres, acho que 2 semestres. É o quarto, A é o gente quarto. voltou... Quarto, né? É. A gente voltou faz 2 semestres agora. Foi uma iniciativa do Eduardo, que é o presidente do Raiz atualmente. E minha também, que a gente decidiu voltar, a gente conversou com o Glauber, que tinha sido, acho que, o último presidente há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Por isso que acho que tá tão apagado assim. A gente tem muitas propostas para o futuro. A gente tá fazendo muita coisa interna, assim. E para poder chegar, acho que com os 2 pés na porta, assim, no final do ano, assim. Muita coisa a gente tá planejando pra Secomp, incluindo algumas coisas que a gente pode e ou não falar também. Tem umas coisas que a gente ainda tá pensando e tal, tá discutindo com o Ícaro, com o Glauber. E dentre elas acho que vai ter o futebol de robô, não é? Vai. A gente vai fazer uns carrinhos jogar futebol. Ô, louco. Como é o nome daquele jogo? É o Rocket League na vida real? Vai ser quase um Rocket League na vida real. A gente vai usar um sistema de câmeras que vai dizer onde os carrinhos estão e eles vão tentar, sei lá, fazer uma jogada para poder fazer o gol, assim. E vai ter isso, vai ter batalha também de robô. A gente quer chamar a atenção, né, da galera. Se você fala em futebol e luta, É. Justo. o pessoal vai achar da hora. Tem isso, tem um que acho que atualmente é o que mais vai trazer visibilidade de fora pra gente, que a gente tava conversando para poder dar uns mini cursos de robótica em algumas escolas estaduais daqui, da Redondeza, né? A gente já escolheu uma, só que a gente não pode falar ainda porque a gente ainda vai falar com a diretora de lá, vai ver como é que pode fazer, se eles têm estrutura. E tem, porque eu estudei lá, inclusive. Aí a ideia é primeiro fazer nessa para fazer um teste, ver quanto a gente vai chamar as pessoas também, para ver questão de quanta gente vai dar para fazer, se a gente vai ter material suficiente. Tem que ver qual vai ser a proposta também, né? Porque, tipo, para dar a robótica inicial, a pessoa tem que entender um pouquinho de programação, para poder pelo menos programar os receptores e, enfim, os dispositivos de envio e receptor de sinal. Aí eu acho que esse é o mais legal, assim, do geral. Então, o RAIZ ele vem como um grupo mais focado na robótica. Isso. E o que é a robótica em si? A gente ouve muito esse termo robótica, mas às vezes você se perde um pouco no conceito do o que seria um robô. E se a robótica realmente se trata realmente do que é um robô, o conceito clássico, o conceito fantasioso do que é um robô na cultura. E o que seria essa área tão misteriosa? Então, tipo assim, facilitando, nada mais é que você ter um sistema que ele precisa saber do mundo ao redor dele. Então, basicamente, você tem que ter um jeito de pegar as coisas de fora do universo daquele robô. Tipo assim, o ser humano, para ele se localizar, ele precisa de visão, audição, o tato, o paladar, todos os 5 sentidos. O robô, ele vai ter... Esqueci qual a palavra exatamente os dispositivozinhos, Sensores? sensores. Os sentidos do robô são os sensores. Então, tipo assim, basicamente, um braço, por exemplo, um braço fixo. Você vai mandar ele para um lugar, só que ele precisa saber onde ele tá. Aí isso a gente usa sensor. Tipo assim, ele vai pegar aquilo ali. Aí pode ser um sensor de visão. Geralmente é de visão para braço. Tem vários outros sensores. Só que assim, é basicamente isso, entendeu? Você dá sensores para uma criatura, programar ela, falar, ó, faz isso, faz aquilo. Eu lembro que no ensino médio no meu ensino médio teve uma palestra envolvendo engenharia eletrônica e inclusive foi essa palestra que abriu as portas para eu pensar em computação, em vir para computação e primordialmente em engenharia de computação, né, que trabalha com hardware, essas questões. E ele estava falando sobre um projeto que ele fez numa escola pública lá da cidade em que eu estudava, que era um sistema de irrigação automático. Porque nas férias, os alunos durante as aulas, eles cuidavam de uma horta, e nessa horta produziam-se hortaliças que serviam para o lanche do pessoal da escola, tá? E aí, nas férias, não tinha
pouquíssimas pessoas que podiam estar lá indo regar na escola. Então, com a ajuda desse orientador, que inclusive foi ele que deu a palestra, ele fez um sistema de irrigação com um sensor de umidade conectado ao solo. E aí, esse sensor de umidade, quando ele detectava que a umidade abaixou até um certo nível, ele ligava e mandava água ali mesmo na própria horta para regar as hortaliças. Isso pode ser considerado um robô já? Se ele tem esse sensor? Sim, sim. E assim, você pode dizer que isso, assim, você vê isso só que em um grau menor. Só que isso também é usado em fazendas gigantescas, entendeu? Tipo, é muito mais robusto, claro, só que a ideia é a mesma. Tipo assim, eles usam outros sensores também, ou usam carrinhos que podem andar pelo meio e dizer, isso aqui tá bom, tá ruim. Por exemplo, se for numa plantação de cana e um carrinho ele poder ver assim e dizer, ter uma base de dados para saber se aquilo tá ruim ou tá bom, ele pode mandar e o dono pode olhar e falar, não, por que tá ruim, né? E só que sim, isso realmente já é uma área da robótica também, entendeu? Que é algo que as pessoas às vezes acham que não, porque, por exemplo, até esse sensor de luz assim, presença, é IoT, que é a internet das coisas. Só que é robótica também, entendeu? Porque é algo que usa sensores para se locomover ou entender o mundo, por assim dizer. Em específico sobre as tecnologias que vocês usam, por exemplo, quando você vai programar esse robô, vocês utilizam, por exemplo, uma linguagem que já abstrai os valores dos sensores e tudo mais. Como funciona para a parte de programação em específico? Cara, assim, os sensores que eles são mais vendidos no mercado, eles já têm, na maioria das linguagens, né, tipo Python, C++, que você usa no Arduino, né, o Hino no caso, eles têm bibliotecas para aquele sensor específico, geralmente. Só que às vezes não. Tipo, eu tive que lidar com um sonar que, tipo assim, você tinha que fazer na mão, entendeu? Tipo, usando a velocidade do som, tipo, pra ele tocar em algum lugar e voltar. Às vezes você tem que realmente fazer na mão. Mas é sempre bom quando tem uma biblioteca pra facilitar a nossa vida. Eu lembro um pouco de Embarcados. Sim, É trabalhei. nessa vibe mesmo. A gente também pode interpretar e dividir em duas vertentes. Tem o lado que a gente pega para automação, que é o Arduino. Como o John falou, a gente consegue importar essas bibliotecas dos sensores para poder dar todos os comandos e executar determinadas atividades. E também tem a programação nos robôs, que no caso a gente usa ROS, né? É ROS? Isso. É ROS, ou então Coppelia, depende muito do que a pessoa quer para o momento. Por exemplo mesmo desse sistema de irrigação que você citou, eu acredito que ele deve ter utilizado Arduino, então a comunicação com a ESP, que aí fica bem tranquilo para poder mexer e, querendo ou não, a forma mais didática, porque a base do Arduino é C++, então a maioria do pessoal que está na computação, que tem um conhecimento básico, consegue manipular o Arduino. Inclusive eles tinham também, era Arduino de fato, e ele tinha eles criaram também uma telinha que era conectado a alguns computadores. Eles tinham essa interface, alguns alunos tinham acesso nos computadores, nos notebooks deles. E o orientador também tinha esse acesso para ver como estava o sistema. E eles poderiam, inclusive, manualmente ligar ou desligar o registro. Ele via como era que estava, ele via o medidor do sensor ali e ele entendia. Apesar de ter esse conceito de automação, também eles podiam mexer manualmente. Então, era uma coisa que na época era, tipo, pra mim mesmo era algo fora da realidade. E é muito legal ver que a galera da escola pública estava tendo acesso a esse tipo de coisa, esse tipo de projeto. Mas primeiro, já pegando um pouco para esse lado, por que vocês acham que a tecnologia, a programação, a robótica, ela não é tão difundida no ensino médio ou até mesmo no ensino fundamental 1 e 2? Porque quando a gente vai muito para fora, assim, institutos federais que já são mais avançados nesse aspecto de estudo de programação, essas coisas, as pessoas não parecem estar muito acostumadas. Mas olhando para o escopo de um código, de um robô, até mexer em coisas básicas do Arduino, é completamente possível você ensinar para uma pessoa, uma criança, como que funciona aquilo, como que ela pode brincar com aquilo usando só a criatividade dela. Sim.
por que vocês acham, primeiro, que não é tão difundido? E se vocês veem importância em ser difundido esse tipo de assunto? Cara, eu acho que tem dois, na minha visão pelo menos, tem dois porquês. Uma é o mito, que é tipo, as pessoas fazem e acreditam que é algo muito fora da realidade. Tipo assim, nossa, o carrinho se move sozinho, ele vê uma parede, ele desvia, tá ligado? Tipo assim, ainda é algo novo para a maioria das pessoas. E a outra, eu acho que é investimento também, das escolas que não tem isso muito. E eu acho que, querendo ou não, também é um dever para com a sociedade a universidade sair um pouco do escopo só dela e começar a levar para fora também, entendeu? Tipo assim, a gente ganha muita coisa da comunidade, por que que a gente não pode devolver para ela algumas coisas também? Então, eu acho que sim, é muito tranquilo, eu acho, para um aluno de fundamental médio entender isso. Porque, porra, se os caras entendem, sei lá, bicho, física do ensino médio, os caras entendem como programa um robozinho, né? Então, para alguém que está entrando para robótica, assim, como seria o approach para ensinar, por exemplo, a programar algum robô ou mexer com um sensor? Como seria? Cara, eu acho que, por exemplo, se for uma pessoa que já tem no curso, então eu acho que ela já vai entender algumas coisas, né? Tipo assim, em P1 você aprende muitas coisas do tipo, laço de repetição. Você tem a ideia de como é as coisas. Você sabe que tudo é uma repetição. E no Arduino, por exemplo, literalmente tudo é uma repetição. Porque você tem duas funções, né? Tem a função que começa e a função que está sempre repetindo. E essa função que está sempre repetindo, ela é muito importante para os sensores, inclusive. Porque, por exemplo, se você fala para o sensor olhar uma vez assim, tipo, está no carrinho, você fala, vê se a distância ali para a parede. Se você faz isso só uma vez, ele vai olhar uma vez, vai bater e vai ficar lá. Ele tem que estar sempre olhando. Então, tipo assim, tem essa base do loop, que já ajuda bastante. Só que tem uma base que o curso ele não entrega muito no começo, que é a parte da eletrônica, né? De você entender como funciona um diodo, como funciona um resistor, essas coisas assim, mais de eletrônica. A gente tenta dar uma ideia primeiro da eletrônica, porque a gente acha que o pessoal já chega sabendo programação. Não que eles já cheguem sabendo, né? Mas eles sabem o básico, coisa que às vezes as pessoas não sabem da eletrônica, o básico. Aí a gente tenta começar com a eletrônica, dar um curso sobre o Arduino, eletrônica, e logo em seguida vem a parte da programação também. Eu acho que se divide muito nessas duas partes, assim, eletrônica e programação. Aí os dois se unem. No semestre passado, a gente organizou um I3AD e foi para uma turma do CETEC. A gente ministrou um mini curso de Arduino. E como a gente não tinha muito tempo, porque era só um dia, uma manhã, então a gente fez isso que o Dio falou, a gente dividiu a aula. Primeiro momento foi para eletrônica básica, conhecer os principais conceitos, tipo, a gente explicava o que era resistência e tudo mais, e também levava os componentes, assim, o pessoal pôde conhecer. E depois disso a gente passou para a parte de lógica, mas associada já à sintaxe do Arduino. Porque muita gente, apesar de estar cursando engenharia, tinha visto, sei lá, no primeiro período, a introdução à programação. Então, não tinha muita ciência, não lembrava. E a gente tenta focar em coisas que são mais ou menos fáceis de associar. Porque, tipo, fazendo uma associação, sei lá, com componentes que a gente tem no mundo real, fica mais fácil para a pessoa entender, tipo, o que é uma variável, por que a gente vai usar essa função. E foi bem legal, o pessoal gostou bastante e eles conseguiram entender, para nossa surpresa. Não subestimando eles, não é isso, mas que, tipo, para uma turma que não tinha muito conhecimento em programação, o desempenho deles foi muito legal. E hoje a gente consegue até mesmo usar ferramentas, como a gente às vezes não tem o material físico, a gente consegue usar o simulador. E no simulador, em alguns, eles trabalham muito com programação em blocos. Aí, tipo, é realmente uma linguagem do mundo real e você só precisa encaixar os bloquinhos. Tipo, faça isso, faça aquilo. Bem tal alto coisa. nível, né? Então é muito fácil, é muito tranquilo de aprender. Não tem muito segredo. Isso que a Rebeca me falou, me lembrou de outra coisa, né? Tipo assim, como a gente acaba não tendo muitos recursos para fazer, muitas das coisas a gente usa programas em 3D, para criar coisas em 3D, criar peças em 3D e, como você falou, para imprimir, ou a gente imprime
e tenta usar impresso, ou a gente usa realmente no programa. Tem um programa chamado Fusion 360, que eu acho que todo aluno tem de graça, inclusive. É da Autodesk. É muito bom. Se você quer começar com modelagem 3D, coisas do tipo assim, você consegue usar ele, mexer mecanicamente e tal. E tendo aquela ideia ali de base, você pode trazer para o mundo real. Ou impresso, ou usando peças mesmo. Tem os mais simples também, como o Tinkercad, que é uma versão online, dá para acessar de qualquer lugar. E é basicamente conectando um componente a outro, um circuito, é bem legal de usar. Não precisa ter muito trabalho. Até porque, infelizmente, hoje em dia ainda é difícil a pessoa ter todo o material de hardware em casa. Então ajuda bastante, para ela pelo menos ter uma base nesse início de curso. E como é que funciona assim, já que vocês entraram no assunto de modelagem 3D, como é que funciona uma impressora 3D? O que é que ela utiliza como matéria-prima? Como que você explica para a impressora o que é que ela tem que imprimir? Vocês usam um software que facilita esse processo ou é mais questão funcional mesmo, literalmente função de matemática que ela vai obedecer um limite e imagina um espaço vetorial que Não, ainda bem que não. é bem mais fácil É que muito mais isso. fácil. Então como é que funciona? Cara, assim, vindo do primeiro processo, né? Você faz a modelagem 3D, um desses programas, o que a Rebeca falou, o que eu falei. Por exemplo, sei lá, você quer imprimir a luva do Thanos. Sei lá, algo assim, a cabeça do Homem-Aranha. Você faz a modelagem, você pega na internet, tem uns barquinhos lá que é bem simples. Você pega e geralmente, as impressoras elas vêm com o software dela. Então assim, e aí chega a ser algo extremamente simples mesmo. Porque ela costuma vir com o software dela, você só configura, às vezes ela manda a própria configuração da máquina, tipo assim, ó, essa impressora ela é uma M4. Aí essa é a configuração da M4, se você quiser imprimir bonitinho. Porque você pode mexer em parâmetros. Quanto mais rápido você imprime, menor é a qualidade. São esses parâmetros que vão divergindo assim. Outra coisa, a impressora às vezes a galera acha que é meio mitológica também. Só que é algo simples, entendeu? É algo que em uma semana você já tá mexendo, assim. Claro que, tipo assim, quanto mais experiência você tiver, melhor. Inclusive, a gente tem um cara lá no Raiz, o Thiago, que ele tem uma experiência de, caralho, muitos anos mesmo. Tipo, 7 anos já nesse meio. E é incrível. Tipo assim, se eu for fazer um bagulho e ele for fazer outro, dele vai ficar completamente superior. Só que não chega a ser algo longe da realidade. Tipo assim, bom do começo, né? Você faz o que você quiser e bota pra imprimir, assim. Aí você abre o software da impressora e ela vai te mostrar, ó, em tantas horas isso aqui vai ser impresso. Aí você mexe nas configurações e ele vai falar, bom, quanto de... eu não sei qual é a tradução para português, mas é em fio, que é a quantidade de material que você vai usar para imprimir. Porque você pode imprimir a casca do material, então ele vai ficar bem leve, mas ele vai ficar bem fraco. Ou você pode imprimir com 100%. Tipo assim, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, só que para quebrar, irmão, você tem que fazer muita coisa para quebrar. Aí tem também os sistemas de suporte, caso não for uma peça reta, assim, se for imprimir algo inclinado, algo do tipo. Tem os suportes que eles vão aumentar um pouco o tempo, mas a peça vai sair um pouquinho mais lisa. E tem tipos também de impressora, né? Tem tipo de impressora, tem tipos de material. Tem materiais que eles são focados em várias coisas. Tem um material que ele é feito para ser mais resistente, tem um material que ele é feito para ser mais leve, tem material que ele é feito para ser resistente à água, entendeu? Tipo, tem materiais específicos para coisas específicas. Tem a impressora 3D, que ela é a padrão, que você vê ela imprimindo assim, você consegue ver todo o processo. E tem a impressora laser também, que ela é perfeita. Tipo assim, você consegue Falou ver... como se estivesse falando da namorada. Foi bonito. Ela também é perfeita. Mas assim, você pode imprimir uma micro peça assim e você vai ver os detalhes mesmo da impressão. Porque, diferente da impressora 3D padrão, que você coloca um rolo de... Independente do fio, pode ser ABS, pode ser
PETG, que é esse material de garrafa mesmo. E, inclusive, ele é muito resistente à água. Pode ser esse tipo de material. Na impressora você tem um líquido, a laser é um líquido que você derrama lá e ele vai imprimindo exatamente com o laser. Tipo, ele vai em todos os pontos imprimindo. Essa é um pouquinho mais complexo. Só que também o software ele facilita muita coisa para você. Tipo, vai ser o mesmo processo, mais ou menos. Claro, a laser vai ser mais rápido, porque é a luz, querendo ou não, é muito Vai ser mais rápido e mais detalhado. mais detalhado. Ela é boa nesse nível, então. Ela é muito boa. Tipo assim, ela é superior em vários quesitos, só que o problema dela é que por ser assim tão boa, ela é menor. Porque é muito detalhado e caso você for comprar uma maior, acaba sendo mais caro. E o material dela também é muito mais caro. Tipo, eu acho que 1 quilo de ABS tá R$80. 1 litro do líquido que ela usa deve estar uns 200. Tipo, é algo realmente... É algo pra detalhado, assim, entendeu? E tem uma que a gente não tem aqui no estado, eu acho. Que é de pó de ferro. Pó de ferro. As coisas são imprimidas... Tipo, ferro, tá ligado? Imprime ferro. Isso é absurdo. Caramba. Isso é tipo, baseado em muito calor, é o quê? É a laser também. Só que ela é bem robusta, ela é grandona. Você coloca o pó lá assim... Um puta negoção assim. Quando você fala laser, o que você quer dizer exatamente? Tipo, porque quando você fala laser, eu imagino um laserzão assim apontando. É exatamente O isso. sabre de sério? luz. Ô, louco, cara. É mais ou menos, tipo assim, é um laser que ele mira no local que tem que ser, tipo, como você tem uma cama de líquido, de ferro, anyway, ele mira e queima aquele lugar. Tipo, ele vai queimando cada pontinho. Aí vai crescendo, né? Você vai criando uma estrutura. Maluquice. É E aí muito você legal. falando que não é mágica. Parece mágica, mas não é não. De acordo com você, né? Parece Então, mágico. vocês já fizeram alguns projetos lá, eu imagino. Vocês têm alguns que marcaram, assim, acho que algum projeto especial pra vocês? Cara, eu acho que, tirando os minicursos, né, que é sempre legal, tipo assim, acho que eu, sim, pessoalmente, tenho uma satisfação muito grande em poder passar para as pessoas. Algo que eu aprendi e que eu agradeço muito ao pessoal. Tipo assim, caramba, essa foi uma pergunta... Pô, eu vou dizer o primeiro que eu fiz, velho, que foi... Parece algo bem besta, né? Mas foi uma estrelinha de Natal pra cá, pro IC, em RGB. Foram vários LEDs RGB, foi a primeira vez que eu mexi com Arduino, tive que soldar várias coisas. Cara, foi chatinho. E assim, a gente teve que ter um start assim, porque você tinha que controlar elas unitariamente. Então deu um trabalhão, assim. Mas Legal. no final foi bem legal. Massa. Então, Eu acho que pra mim ainda tá sendo o projeto do Coleta, que é uma parceria com o projeto de extensão do Ranilson. Tem o mesmo nome e tá mexendo com várias frentes, não só o hardware em si, mas também conexão, comunicação, e pra mim é uma coisa diferente do que eu já estava acostumada a ver, e também o fato de ter que lidar com outras pessoas que estão, tipo, fazendo software. Então é bem interessante e me marcou bastante. Além do que o John falou, tipo, essa parte de ministrar minicursos é muito legal, porque você tá tendo contato com outras pessoas, muitas vezes elas não sabem, e é muito prazeroso e gratificante passar aquele conhecimento para elas, ver que elas estão gostando, que elas estão entendendo. E eu acho que para mim isso não tem preço, assim. Em relação a essa parceria do iColeta, como é que o Ryzen entrou nessa... Bom, procuraram a gente porque ficaram sabendo que tinha um grupo de automação no IC. Foi bem na época que a gente estava voltando, no semestre retrasado. E aí eles trouxeram um problema que eles tinham, que no caso era para fazer a automatização da coleta. Eu não sei se está todo mundo por dentro de como funciona a coleta. Eles também tiveram na Secomp, promoveram até aquela premiação. E até ali todo o processo era totalmente manual. Tipo, a pessoa tinha que ir lá, levar o lixo na... Esqueci o nome da palavra, meu Deus. Balança, desculpa. Da balança. E aí depois eles computavam lá o nome da pessoa, o peso, e aí depois o lixo era descartado. E o que eles queriam era eliminar
essas pessoas que ficavam responsáveis pelo processo e deixar tudo automatizado. Então, foi essa proposta que eles trouxeram pra gente e que a gente está trabalhando. Está trabalhando e como é que funciona? Como é que vocês pensam em fazer isso, em terminar isso? Porque parece ser algo mais complicado do que parece. Sim. Quando eles falaram com a gente de primeira, tipo, parecia ser uma coisa, é só montar um negocinho ali e vai funcionar. Só que, infelizmente, não era assim, mas a gente conseguiu pensar em montar uma lixeira, tipo aquela ali, colocar uma célula de carga, que é mais ou menos o cérebro da balança, só que a gente vai tirar da balança. Na verdade, a gente comprou a parte e vai integrar, e depois disso a gente vai usar um Arduino e uma ESP. Eu não sei se está todo mundo por dentro do que é uma ESP, mas ela basicamente serve para comunicação. Ela consegue enviar dados Wi-Fi, tipo, da plaquinha para algum outro lugar, para algum outro servidor. Eu sei que vai ter alguém me xingando, mas o Arduino, para facilitar, ele é o AS para facilitar, ele é um Arduino melhorado. Exatamente. Eu sei que vai ter gente que vai Me discordar explicaram muito. assim também. Me explicaram assim também. A gente vai discordar muito, mas assim, é realmente um Arduino melhorado. Desculpa aí, pessoal. O problema é seu, se for com raiva aí. Resolve com o Joninho vamos agora, cobrar tá ele. ligado? Quero ver me achar. E você tem aquela questão do... Porque não é só a questão de pesar o lixo, também tem a questão de você vai registrar as pessoas que estão trazendo o lixo. Sim, exatamente. Isso que deve ser meio louco de fazer. A gente tem pensado em duas possibilidades. A primeira é um cadastro manual. Lá a pessoa pode fazer um cadastro em algum lugar, que a gente ainda está vendo também. E depois ela só precisa autenticar, o que vai ser mais fácil, vai facilitar na pesagem. Tipo, se você entrar no site e fazer um cadastro, esse cadastro gera um QR Code. E aí tem uma câmerazinha. E aí você coloca a ponto QR Code. Aí esse QR Code vai ser lido e aí já vai entrar nos dados da pessoa e a balança, a nossa lixeirinha, vai receber essa pesagem. Então já fica computado lá. E tem uma outra versão, que é uma coisa assim bem mais pra frente, que a gente quer usar visão computacional para poder fazer toda a questão de reconhecimento de QR Code, geração, também reconhecimento facial, mas isso é muito pra frente. Então, pro protótipo, a gente está pensando em abordar essa primeira ideia. Caramba, que legal. E no laboratório de lá, vocês também, imagino que vocês fazem muita pesquisa. Eu já estive lá, eu tenho um amigo que está participando, ele... a última vez que eu vi, ele estava estudando. Ele estava estudando uns papers, eu acho. Como funciona o estudo para vocês implementarem esses projetos? Cara, tem duas maneiras. Atualmente a gente está querendo implementar o seguinte, porque as reuniões do RAI são quinzenalmente, né? Daí a gente quer pegar essa quinta, que fica no meio desses 15 dias, e juntar o pessoal pra gente trocar algumas ideias ou estudar mesmo, entendeu? Sobre o que a gente tá fazendo. Ou, por exemplo, não é excludente que você esteja num projeto e você queira participar de outro, entendeu? Assim, a gente não fala, não, você só vai fazer isso. Não, você achou aquele outro mais legal? Pô, fica à vontade, entendeu? A gente estuda por fora, costuma estudar por fora. E é como eu falei, tipo assim, querendo ou não, você vai sentir muita vontade de fazer aquilo. E quando você sente vontade de aprender algo, pô, você vai atrás, tá ligado? Muito disso, acho que muito que eu aprendi foi assim, entendeu? Com vontade de ir atrás. Aí, coisas que eu não conseguia achar fácil, eu falava com os professores que estavam responsáveis na época, que agora tá o Glauber e o professor Tiago. E, cara, até hoje eu faço isso. Coisas que, assim, eu tô meio perdido. Principalmente o Glauber, que eu tenho ele mais perto, assim, né? A gente trabalha junto, eu acabo perguntando muito. Eu acho que isso acaba ajudando muito a gente, assim. E tipo, é uma questão muito interessante, porque essa questão que envolve robótica e mexer com as peças, mexer com os hardwares de fato, eu acho que é algo que, naturalmente, eu não sei se é instintivo da gente, de ter essa visão prática das coisas, né? Tipo, porque assim, quem entra na computação pode entrar por vários motivos. Ou porque, sei lá, quer programar a famosa telinha, ou porque quer desenvolver, porque conhece uma linguagem, que não sei o quê, ou que quer trabalhar com automação, ou porque quer, sei lá, fazer um jogo, ou o que quer que seja. Mas eu acho que uma boa parte da galera que está aqui porque viu hardware funcionando. Viu aquele, tipo,
cara olha assim uma TV dessa, assim, você não vê alguém produzindo uma TV normalmente, você não vê alguém produzindo um notebook naturalmente. Aí quando chega, por exemplo, alguém que chega para você, não, eu juntei uns alunos aqui do 9º ano de uma escola e a gente fez um sistema de irrigação do zero. É uma coisa que brilha os olhos de certa forma. Eu participei do curso de Arduino, não sei se foi vocês que fizeram, mas quem ministrou foi a Rebeca. Eu participei do curso de Arduino da Secomp. Acho que foi o Kate. Foi Foi o Kate? Foi. Mas foi uma parceria foi com uma o parceria. Raiz, foi. Infelizmente, eu consegui receber as horas ainda, mas eu vou culpado aqui que eu não consegui comparecer em todas as aulas, porque como eu estava na organização da Secomp, eu tive que ficar correndo para tapar buraco, para fazer as coisas lá, porque qualquer evento é essa correria, sabe? Mas nunca tinha feito um semáforo na vida. Fiz um semáforo com Arduino. Legal. Foi muito massa, velho. É muito bom. É muito massa, pô. Você olha aquele negócio e parece que, nossa, poxa, eu tava pagando cálculo aqui atrás, velho. Poxa, mas que coisa bonita que eu estou fazendo aqui. Parece que quando vai pra prática é um negócio, não sei se vocês têm essa mesma impressão. O Juninho, tu falou que o Raiz te ajudou a manter você no IC, você comentou que tem essa história aí pra falar. Sim. Como é que rolou isso? Como é que o projeto pode manter o aluno no instituto, na sua visão? E contando a sua experiência. Cara, então, no primeiro período aqui, acho que não só pra mim, pra maioria dos alunos que vêm de escola pública, a gente acaba que não vê muita coisa que é cobrado aqui. Tipo, no primeiro período a gente paga cálculo, GA, P1... Sua engenharia? Introdução... E matemática discreta, Isso. introdução à computação. E inglês. Inglês instrumental. Isso, inglês instrumental. Eu acho que é normal a gente se perguntar se a gente realmente está no curso certo, está fazendo o que a gente quer. E assim, como você falou, a gente sempre tem esse quê de... por que eu vou entrar naquele curso? Por que eu vou fazer engenharia de computação? Assim, ou a gente vem para programar uma tela, ou a gente vem para mexer em robô, ou mexer em alguma coisa assim. E a minha ideia sempre foi querer fazer algo relacionado à robótica. Desde o médio eu sempre tive essa ideia assim. E eu tava meio pensando em desistir assim do curso. Acho que da metade pro final assim do período. Aí eu fui falar com o coordenador do curso, que era o Thiago Cordeiro na época. Aí eu conversei com ele, aí ele fez uma pergunta que eu falei, cacete. Eu tava muito desanimado, falei que tava pensando em desistir. Ele falou, rapaz, mas então, o que você veio fazer? O que você tá atrás aqui? Eu falei, porra, o que eu tô atrás aqui? Robótica, velho. Eu quero fazer algo relacionado à robótica. Ele falou, pô, mas robótica é só no 8º período, não sei o que, é mais complicado do que você acha e tal. Mas olha, vou fazer o seguinte, tá vendo aquela galera ali? Aí acho que tava o Glauber, a Andressa, o Vangassi, o Dudu, a galera que era do Raiz há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ele falou, conversa com aquela galera ali. Eles têm reuniões direto sobre robótica. Aí eu falei, pô, vamos ver isso aí. Aí eu fui falar com o pessoal, falei com o Glauber, ele falou, pô, amanhã tem reunião, apareça lá. Aí eu fui, bicho, quando eles mostraram os projetos que estavam na época, meu olho brilhou, eu falei, pô, vou não desistir disso não, quero chegar nisso aí. E comecei a participar mais, tive mais ânimo também em estudar, porque assim, acho que um dos questionamentos que a gente tem muito nessas matérias iniciais é a gente parar e pensar, por que eu tô vendo isso? Tá ligado? Tipo, não vou precisar, vai. Tipo, se você for fazer algo assim, ir pra robótica, ou alguma parte de automação, controle, você vai precisar sim dessas matérias iniciais. Não tão assim, mas você vai precisar sim. Então assim, eu acho que eu tive sorte de ter achado o pessoal certo e de ter alguém para me apoiar assim durante o curso. Então por isso eu quis também trazer o Raiz de volta, porque eu também quero que ele seja um apoio para a galera que tá meio perdida assim, que veio atrás de robótica, atrás de automação, controle assim,
que queira realmente, que esteja meio perdido, assim, sabe? Pô, sei lá, a primeira vez que eu fiz um semáforo também foi muito legal. A primeira vez que eu consegui fazer um radarzinho com sonar foi muito legal também, entendeu? Então, assim, eu quero que as pessoas sintam o que eu senti na época, aquela alegria, aquela vontade de continuar, entendeu? Acho que por isso também que eu tive esse ímpeto em trazer de volta também. Cara, que legal, velho. Também tem essa visão voltada para por que você tá aqui, né? Por que você está fazendo? Às vezes a pessoa realmente se vê meio perdido porque, querendo ou não, mil e uma possibilidades, sabe? E, tipo, você acha, não, quero trabalhar na área da computação. Qual Opções. Tipo, até opção de curso. Vou para ciência, vou para engenharia, eu tento sistemas de informação em outro lugar, ou aqui no IC mesmo que tem na EAD e tal. O que eu vou fazer? Então, assim, é muito nebuloso. Até quando você tem uma certa noção do que você quer, essa certa noção é ampla o suficiente para deixar você perdido nas coisas. Aí você acaba não fazendo nada. Acho que eu entendo um pouquinho o que você sentiu nessa situação. Às vezes é tanta matéria também que você acaba esquecendo do que você realmente quer, né? Exato, exatamente. Acaba, pô, é isso, tipo, todo mundo pensa se tá no curso certo, né? Eu também faço engenharia, acho que nós 4 fazemos engenharia, né? Pronto. Mano, certeza que em algum momento você já pensou, pô, será que eu tinha que ter entrado pra CC, ou sei lá, tinha que ter entrado pra outra engenharia? E é justamente isso, quando você encontra essa coisa que você gosta de estudar, pelo menos comigo também é a mesma coisa, dá aquela vontade até de estudar as outras matérias, sabe? É bem legal, cara. Em que período que você entrou no seu período? Você estava em que período? Cara, 5º fatorial, dá pra botar assim. Entendi. Certo. Legal. Eu tô no 5º agora. E eu queria, assim, pessoalmente, né? Antes de entrar, eu lembro que eu gostava de robótica, o conceito de porque é algo que você faz e aí você vê algo se movimentando e tal. É algo bem concreto que você consegue ver, algo que você trabalhou. Pra você acha que a partir de que momento alguém pode entrar no RAIS, digamos assim? Primeiro período, segundo período? De ciência também pode? O que você acha? Eu acho que vai muito, como eu falei, da vontade da pessoa de realmente estar aberto a aprender. Porque, tipo assim, como eu tive alguém que queria ensinar e eu queria aprender, pô, eu entrei no primeiro período, assim. Acho que no finalzinho do primeiro período eu já entrei no RAIS. Como voluntário, né? Tipo, acho que não tem essa barreira, não. A gente não considera essa barreira, não. Se tiver aberto a aprender, a gente vai estar aberto a ensinar também. Pô, conceito básico, assim, de eletrônica eu não sabia quando eu entrei. Então, o Glauber tirou um tempo pra me ensinar, a Andressa também, o Dudu. Tipo, eu tive uma galera ali que realmente me ajudou. O Bruno, que tá em Portugal agora. Cara, acho que é isso. Se tiver aberto a aprender, a gente tá aberto a ensinar. Eu lembro quando eu paguei álgebra linear com o Glauber. Eu lembro que ele ficava muito entusiasmado comentando sobre robótica e tal. Acho que é justamente isso, né? Quando a pessoa é animada a ensinar, vai ensinar todo mundo. Inclusive, o Glauber, quando dava aula, ele sempre puxava pra robótica. É verdade. Sempre falava, isso aqui vocês vão usar nisso aqui. Aí quando chegava no exemplo, imagine um trânsito. Aí o trânsito tem a passagem de carros e não sei o que, você tem que pensar dessa forma. Eu paguei álgebra com o Glauber. Não passei. Putz, porque eu tava numa vibe meio assim, perdidão. Sim, tava meio, caramba, o que eu quero fazer da minha vida, etc. Sim. Mas aí tô melhorando e tal. Que também a questão do transporte lá, a galera do interior é lasca às vezes pra vir pra cá. O Rafa já falou mais sobre isso no episódio com o Rafa. Mas passei em álgebra linear. Boa. E vamos embora. Se não tivesse passado, você ia pagar com a Andressa, inclusive. Tá dando álgebra agora. Caramba, eu paguei com o professor do IEM. Foi o Plus? Não, foi o Anderson. Um querido, eu paguei com ele também. Não conheço. Gosto dele, gosto. Mas Flores, amamos você. Um dos melhores professores que já pisou aqui do IEM. O professor do IEM que pisou no IC. Tá. Já ouvi falar muito bem também. Amo, muito bom. E pra Rebeca, como foi? Começou a história com o RAIS, o que fez sentido pra você e faz sentido até hoje na sua visão?
Bom, eu acho que é um pouco do que o John falou. Na época eu tava no 5º período, então tava sendo bem caótico pra mim, porque tinham muitas matérias, assim, sinais sistemas, PAA, circuitos elétricos. E aí eu ficava, meu Deus, eu não tô entendendo o que é que eu tô fazendo aqui. E aí foi quando eles chegaram falando do RAIS. Eu já tinha visto antes da pandemia, no 2019.2, eles ainda chegaram a fazer um I3AD e por coincidência eu participei. E aí eu tinha ficado maravilhada, só que pra mim naquela época era uma coisa inacessível, tipo, eu não me via naquele lugar. E aí quando eles chegaram com esse convite no 5º período, desculpa, foi muito legal, tipo, foi muito importante pra mim, porque eu percebi o que eu realmente queria fazer, que eu gostava daquilo. E quando eu comecei a brincar, ver as coisas funcionando, eu pensei, caramba, é isso que eu quero fazer da minha vida. Dá pra ajudar outras pessoas dessa forma também. E é bem legal o fato de ser uma extensão exatamente por isso. Além da gente estar meio que se ajudando por conta das trocas, das reuniões, a gente ainda consegue oferecer para a comunidade um serviço de qualidade, um ensino de qualidade também, de certa forma. Porque é voltando muito no tópico que a gente conversou inicialmente. Não é muito difundido por aí. Eu ainda tive a sorte de cair no Instituto Federal, então, querendo ou não, eu já tive um conhecimento prévio. Mas eu tenho amigos que não tiveram contato e eu sei como isso faz falta hoje, porque é importante ter essa visão ampla e chegar perdido na faculdade, de certa forma, não é legal. Até porque a gente não vê muita coisa nos períodos iniciais. É tipo, do 5º pra cima. E muita gente desiste antes do 5º. Até no próprio 5º também, período. É o 5º dos infernos, Exatamente. famoso. Literalmente, né? É. O quinto. Mal começou, já tô sofrendo. E como vocês fizeram parceria com o Kate? O Kate é um projeto que ele faz parte em muitas áreas do IC, com vários outros projetos, e eu acho que é um projeto muito importante que a gente tem aqui. Que é... Então eu queria perguntar justamente para a Rebeca essa questão da representatividade feminina dentro do Instituto. Da sua experiência, como foi para você entrar no Instituto e se as pessoas foram motivadores da sua área para que você fosse para frente? Qual é a importância que você vê de projetos que ajudem pessoas que não têm tanto espaço nesse meio, mas que dê aquele empurrão de ter um ambiente mais plural, um ambiente com todos os tipos de pessoas, todas as pessoas poderem ter acesso a esse tipo de conhecimento. Qual a sua opinião sobre isso? Bom, eu acho que é muito importante, até porque eu não sou daqui, eu sou da Bahia. E para chegar até aqui tiveram muitos obstáculos, principalmente por conta do curso. Geralmente quando a gente é mais novinha, a gente não é incentivada a mexer nessas coisas de engenharia. Geralmente ou vai ser médica ou então cozinheira, sei lá, qualquer outra coisa. E eu lembro que foi um período crucial porque eu estava pensando em desistir de vir para cá por conta de todos esses fatores. O pessoal ficava falando, por que você não tenta medicina? Ou então, por que você não tenta uma faculdade mais perto, não sei o quê. Aí, uma menina do Kate, uma das fundadoras, a Esther, ela falou, não, você não pode desistir, a gente vai estar aqui para te apoiar. Eu sei que é tudo totalmente novo, mas o que você precisar, você pode contar com a gente. E eu sei o quanto isso fez diferença para mim, porque para chegar aqui foi difícil, para permanecer aqui no início foi muito difícil. E, tipo, ela chegou, eu cheguei, ela já foi me apresentando todo mundo, todas as meninas que estavam. Inclusive, coincidiu com a época que o Kate estava se formando também. E o Kate surgiu de um choro no banheiro, um choro coletivo no banheiro. E é isso, tipo, as meninas começaram a se apoiar e isso é muito importante até hoje, tanto que em todos os períodos a gente faz uma apresentaçãozinha na Semana do Calouro e hoje em dia eu vejo o quanto isso é importante, até porque o número de meninas vem crescendo e eu sinto que, de certa forma, é graças ao Kate, graças às ações que a gente está fazendo, está alcançando muita gente lá fora. Tanto que várias meninas do ensino médio, quando a gente faz alguma ação, já ficam, nossa, como é que faz para ingressar na engenharia, na ciência? Isso é muito gratificante. Eu acho que é importante ter esse espaço aqui dentro, sim. Porque eu lembro que na minha turma só tinham 2 meninas, eu e a Uliane. Até hoje é mais ou menos assim, só que hoje tem a Monique também, que veio de outro curso. E era meio esquisito, logo no início, porque tinha aquele monte de menino e eu ficava, meu Deus, e agora? Não tenho ninguém para conversar, de fato, no meu período. E é muito bom, acho que hoje a gente tem umas 9 meninas em engenharia, eu posso estar errado. Mas é um número alto para o que a gente tinha antes. E isso é muito legal. A presença do Kate aqui é muito importante e das ações também.
no geral. 9 meninas de engenharia no curso. No curso. Agora em ciência eu não lembro o número ao certo. Puxa, eu tô com a impressão que é muito mais. Nesse período agora, eu vi muita menina no IC. Sim, É, tem eu vi muita bastante. menina. Muita. Agora, assim, Isso eu é não sei muito porque legal. tem uma galera que às vezes parece que é turista, parece que não é do curso, mas tá no IC, às vezes eu fico. Mas, Deus do céu. Aí. Não, mas eu dei uma aula pro pessoal que era calouro e eu tive essa impressão também. Inclusive, não é muito relacionado, mas esse período, eu lembro que período passado também dei uma aula e tinha bem menos gente. Sim. E nesse período tinha muito mais gente. Então Sim, eu imagino muito que cheio. como é computação e tudo mais, tá ficando mais famoso, justamente o pessoal já tá tendo mais interesse nessas coisas. Isso é bom. E Esse isso título é é importante. fruto colhido do Kate. Não tem como tirar o mérito, sabe? Com certeza. Exatamente. A gente só tem a ganhar. Quanto mais pessoas Com certeza. com conhecimentos diferentes, com experiências diferentes virem para a área, a gente está criando uma área para as pessoas. Sim. Porque, querendo ou não, às vezes é meio que quando você tem só um grupo representando, ou um grupo que é especialista numa certa área, mesmo que não seja proposital, você não tem a experiência de outro grupo que poderia ser benéfico para aquela área. Então, tipo, a gente só tem a ganhar, sinceramente. A ciência ganha com isso, o instituto ganha com isso, a universidade ganha com isso e até a própria área da computação ganha como... Cara, isso que você falou de tipo, às vezes parece que vem turistas pra cá e tal. Eu acho até legal, porque assim, eu tô vendo um crescimento de ações do IC, no geral. O Music, por exemplo, é algo, cara, que muito legal, porque eu vejo que muita gente de outros institutos passa, às vezes, aí na frente e fica tipo, Esse bloco aí tem gente aí, velho. tipo, que isso aí e tal. Acho que tá chamando a atenção o IC da UFO. Eu tô gostando bastante disso. Até a própria Secomp também. Sim. É verdade. Que, inclusive, para o IC todo e divulgação Muito divulgação. Muito massa. Muito legal mesmo. Novidades em breve. Novo e breves em dados. Mas realmente, assim, ultimamente o IC ele tá dando essa voz pra galera dos grupos de extensão, né? O próprio Lacast é um grupo de extensão, o Raiz é um grupo de extensão. Acho que o fato da gente estar aparecendo e as pessoas estarem notando, aí junta isso com, por exemplo, sei lá, nesse último Enem a nota de corte de ciência da computação no Brasil foi muito alta. Ou seja, muita gente que está tirando excelentes notas no Enem quer a computação, não é mais só... Talvez, sei lá, a gente passe a medicina um dia por conta disso. E você vê a realidade, por exemplo, você vê professores que trabalham com medicina, a computação aplicada na medicina, e alunos que ele dá aquele empurrão, vem para cá, para a medicina na computação, e etc. Então, isso é fenomenal. Então, não tem o que falar, é algo muito grande que está acontecendo e parece que antigamente não tão antigamente, mas anos atrás, parecia que era algo que começou a se engatinhar, de certa forma, mas parece que está crescendo exponencialmente de um jeito... Os grupos de extensão também, literalmente estendendo, tipo, computação e um pouco mais. O Lacast mesmo. Se tu parar pra pensar, é um podcast, então não tem exatamente a ver com computação, mas como é um podcast em cima do que acontece no IC, que é o Instituto de Computação, a gente consegue estender esse conhecimento. A gente chama gente de diversas áreas, então... acho que por essa extensão que a gente faz e que todos os grupos de extensão fazem, a gente consegue aumentar o alcance da computação em geral. E, pô, bem legal. E trazer uma conversa descontraída pra falar sobre diversos assuntos. A gente já falou sobre várias coisas aqui. E, tipo, é isso mesmo. Cada projeto vai ter um papel fundamental e, no final, vai tudo dando certo aos poucos. As coisas. Vai juntando, né? Criando uma comunidade mais unida, algo com mais... certeza. Uma comunidade mais respeitosa que abrace as pessoas e motive. É muito bom que você ter isso que às vezes falta muito, né? No geral, assim, você se sentir motivado a fazer algo. Legal, velho. Sim, pois é. Vocês sentem, trabalhando assim no projeto de robótica, vocês sentem que vocês entendem a tecnologia? Tipo, quando você olha assim, poxa, eu tô olhando uma TV aqui, tô olhando um computador, eu sei como isso funciona. Vocês tem essa impressão ou vocês acham que tem muito que aprender para vocês olharem para algo e pensar, não, eu sei como isso funciona? Cara, eu acho que vai muito de conhecimentos específicos, eu diria. Tipo assim... Porque muito a gente mexe no trabalho.
eu estou trabalhando atualmente na área, fazendo projetos aqui no Edge, que tipo assim, muito daquilo eu que estou fazendo, entendeu? Então, quando eu olho ele finalizado, eu falo, isso eu entendo, porque foi eu que fiz. Mas, tipo assim, tem coisas que não, acho que não. Por exemplo, o exemplo da TV, assim, como eu sou muito curioso de coisa, eu sempre vou atrás de pesquisar e saber quando eu tenho alguma dúvida. 3 horas da manhã, o cara, como funciona uma TV, tá ligado? Não, pior que foi nesse tipo. Inclusive, são pequenos LEDs que vão acendendo e apagando. Então, tipo assim, eu sempre tento ir atrás de alguma coisa, por mais besta que seja, entendeu? E como eu trabalhei um tempo em embarcados, no Edge também, muita coisa eu fiz e tive que aprender também. Então, não sei, pessoalmente algumas coisas eu sei dizer que isso eu sei como faz ou não. Eu tenho a impressão que as coisas estão se tornando cada vez mais especializadas de certa forma, que parece que a gente perdeu a mão pra saber das coisas. Tipo, dia desse eu me peguei uma pessoa perguntando no Instagram, acho que foi do Pedro Loss, do Ciência Todo Dia. Sim, muito bom. Uma pessoa, muito bom mesmo. Uma pessoa perguntou por que o ventilador começa na eu velocidade assisti 3. isso aí. Tipo, todo ventilador começa na velocidade 3. Sim, Aí 3, Mais 2 rápido, e 1. mais Aí, tipo, rápido. por que sempre o mais rápido, tá ligado? Isso não faz sentido. Não era melhor ser progressivamente mais rápido? Aí chega o Pedro Lousa explicando sobre atrito estático, atrito dinâmico e por que você aplicar mais força para fazer ele mexer faz mais sentido, porque você precisa de mais força para fazer ele mexer. E talvez se você começasse do 1, 2, 3, o 1 não tivesse força suficiente para mexer com o atrito do ventilador. Então, tipo, divulgação científica de uma forma que seja acessível para as pessoas que têm dúvidas básicas assim, eu acho muito massa, cara. Cara, um canal que tá aí há muito tempo, acho que 12 anos, 10, 12 anos, é o Manual do Mundo. Sim. Nossa, assim, cara. Muita gente meio que desdenha, assim, eu já vi um pessoal falando, não, isso aí é muito besta e tal. Só que, cara, tem que ser, tipo, tem que ser simples pra você chamar mais pessoas pro complexo. Tu não chegou sabendo derivar um bagulho. Pô, tu aprendeu ali, regra de 3, sei lá, foi aprendendo multiplicação, essas coisas, até chegar naquilo. Tipo, tem passos e passos. Tem aquele cara do... Porra, não lembro o nome do canal dele. Mas é o Sérgio Sacani. O Space Today. Space Today. Tipo assim, pô, o trabalho que ele faz é muito legal. Porque ele tira de dentro da academia, né? Vamos falar assim, da universidade, aquele conhecimento que a galera só teria se tivesse entrado. O que eu acho meio... muito ruim, porque às vezes só se fecha assim, né? Você não expande para as pessoas em geral o que é aquilo. E fazer isso que o Pedro Loss faz, que o Iberê faz, é muito legal, acho muito legal. Cara, e o Manual do Mundo foi, assim, uma evolução astronômica na minha visão. Nossa, porque, tipo, você foi de, sei lá, tipo, como é o sólido, o líquido que quer ser sólido, Sim. o líquido que quer ser Ah, sólido, eu fiz esse. que é, tipo, é extremamente básico e teve até uma época que a galera fazia muito pra feira de ciência, fazia pra projeto de física, de química, o que é que fosse, e os professores começaram a proibir o líquido que quer ser sólido, porque tava tanta gente usando e era tão simples que você não tava aprendendo nada ali, tá ligado? Mas, tipo, foi de o líquido que quer ser sólido, o canhão de batata, que é baseado em pressão, você Sim. coloca a batata lá e enfia a batata lá e começa a bombardear ar, e depois você solta tudo e pra, sei lá, o Iberê, se eu não me engano, ele fez um Ele submarino. fez um submarino. Um submarino, fez curso de Arduino. Sim. Então, tipo, é uma escala que você não sabe até onde pode chegar, mas é literalmente o manual do mundo. E às eles vezes ele tem cresceram junto, né? Assim. uns... Eu lembro que eu fazia, pô, a shuriken de origami. Pô. Eu lembro desse. Shuriken de origami, chegava na maçã assim, a maçã espetava com papel, tipo, caraca. Tipo, se eu entrar lá agora, eu vou descobrir como é que o dinheiro é feito, sabe? Muito legal. Como é que funciona uma usina de energia solar e por que o sol é importante, que não sei o que, não sei o que. Cara, tem como, cara. E é acessível pra quem tá lá, sabe? Muito bom. Fenomenal. Eu acho isso muito interessante, que é a disseminação do conhecimento, né? Porque acho que quanto mais acontecer isso, menos ignorância a gente vai ter. No geral, assim, menos ignorância, menos preconceito, menos ideias erradas de como funcionam as coisas.
Acho que isso é muito, muito bom, não só para conhecimento, mas para a sociedade no geral. Assim. Perfeito. Vinícius, tem mais alguma dúvida? Acho que não. Não? Então acho que a gente Na pode... verdade, eu tenho, mas é meio besta. Tipo, Não, nunca é. tá, Nunca é só, poxa, quando vocês saem, assim, vocês veem algum sistema de, sei lá, por exemplo, uma porta, assim, que abre quando alguém chegar perto, vocês olham e você pensa, eu sei fazer isso, tipo, o quê? Ocorre bastante. Cara, e assim, às vezes até aquilo de tipo, pô, dava pra fazer melhor isso aí. Exato. Muito, tipo, acontece Alô, muito. shopping, me contrata aqui, na moral. Acontece muito, de tipo assim, às vezes o negócio ele funciona, só que por você já ter feito algo parecido, você sabe que dá pra fazer melhor, ou que aquilo pode dar um problema ali no futuro, pode Legal. machucar alguém, você fala, pô, isso aí dá pra fazer melhor. Né? Massa. Eu lembro que eu sou do interiorzão, tá ligado? Então, tipo, eu vim conhecer elevador muito tarde. Foi Caramba. no shopping de Maceió. Aqui. Doideira. Eu não sei, acho que foi quando fizeram o elevador de shopping, que era um elevador bem bestinho, pra ser bem Sim. sincero, tipo, primeiro andar, primeiro andar, é isso o elevador. Aí eu lembro que eu fui usar pela primeira vez o elevador, ainda bem que eu não tenho claustrofobia. Sem querer me puxa assim. Aí eu vim aqui, caramba, elevador, né, velho? Aí minha mãe tava vindo, tava eu, meu pai e minha mãe tava vindo. E aí pensei, caramba, a porta do elevador vai fechar, velho. E agora? Minha mãe vai ficar fora, e agora o que faz? Aí a porta começou a fechar, aí o pai fez assim na porta. Botou a mão E ela assim. voltou, né? E ela tipo, eu falei, meu Deus, a mão do meu pai vai se devagar. E a porta, tipo, abriu e Doideira. Deus, isso é mágico. Isso é mágico. Assim, fenomenal. Às vezes a gente não tem noção, a gente tá tão acostumado com esse tipo de tecnologia, não sabe o quanto que isso pode ser mágico pra uma pessoa que não tá acostumada com ela. Pois é. Então, é aquilo que você tinha falado, que às vezes as coisas acontecem e parecem mágicas, né? Uhum. Tipo, pra uma pessoa que não tá no meio, realmente parece mágica e tal. Eu já ouvi falar que até pra galera que estuda parece mágica. Às vezes parece. Tipo, porque vai pra eletrônica, o negócio funcionava assim, a corrente passando bonitinho, lá no mais baixo nível da coisa. E, vou apresentar o projeto pro professor. E, Parar. por que você não está fazendo nada? Mas acontece muito. Inclusive no Ed, quando eu trabalhava, tipo assim, tinha coisas que você tinha que ter controle de distância de milímetros, tá ligado? Tipo, era um bagulho muito... Caso isso fique 1 milímetro pra cá, não vai pegar. Irmão, Loucura, é né? 1 milímetro? Loucura. Doideira. Isso me abriu uma pergunta agora, que é a questão de, tipo, vocês usam inteligência artificial dentro da robótica que vocês fazem, ou vocês têm interesse nessa área, de certa forma? Cara, isso aí é mais a área da Rebeca aí. A Rebeca manja muito mais disso do que eu. Bom, depende muito. Tem alguns projetos que eu participei, particularmente utilizei a inteligência artificial. Foi até meio que uma porta de entrada, porque a gente utilizou bastante visão computacional, que é um dos ramos da inteligência artificial. E otimiza muito o processo. Tipo, uma coisa que antes seria mais complicada de fazer, quando você emprega ali a visão computacional, você treina aquilo ali, fica muito mais simples. Eu vou citar um exemplo, não diretamente, porque eu não sei se pode falar, mas eu participei de um projeto que a gente precisava fazer o reconhecimento de uma determinada coisa, e antes isso era feito de forma manual. Então o operador ia lá, visualizava se no rolo estava o mesmo cliente, o mesmo número de série, e depois ele fazia a leitura do QR Code para ver se era aquilo mesmo. E a gente conseguiu montar um projeto de visão, um PDI, que conseguia captar essas três coisas, comparar se o número de série era igual ao número do QR Code e se esse número estava dentro do cliente. Tipo, ele já emitiu o resultado, se estava certo, se o que estava no rolo estava válido, se não estava. E, tipo, isso otimiza muito. Pode até demorar em questão de tempo, porque tem toda a questão do kernel, como é que vai funcionar. Mas, no geral, otimiza, porque era o que uma pessoa ia fazer antes e a gente consegue substituir para ficar mais rápido, para ficar mais preciso. E é muito interessante. Eu tenho muita vontade de continuar trabalhando nessa área. Inclusive, tem algumas eletivas e tem matéria também que vocês vão ver mais para frente. Especificamente, eu acho que no 8º período, que é o que eu estou fazendo agora, que aborda diretamente isso. E aí dá para perceber que está tudo muito interligado, tanto que se vocês pagarem robótica, vai ter uma parte que está falando um pouco sobre a visão computacional, o Glauber deu uma explicada por cima na última aula, e tipo, é bem interessante saber que dá para empregar isso tudo em uma única coisa, tipo,
Não é porque você está fazendo robótica que está excluído trabalhar com IA. Você consegue integrar tudo. Isso é bem legal. Eu lembro de uma história que me contaram de uma professora, não sei se ela atualmente é professora, mas o projeto de TCC dela foi tipo um robô que anda numa superfície. E aí esse robô, eu não sei se as especificações dele, mas a ideia era tipo, vou colocar o robô numa mesa e ele vai aprender a andar sozinho. Aí ele tenta, no começo o primeiro teste, o robô ia tentar andar, caía. Que nem nada, caía. Só cair. Só caía. Aí segundo teste, ele caía. Aí terceiro, caía, ficava... Aí lá, sei lá, o teste número interrogação, ele tipo começava dava o primeiro passo. Aí dava o segundo, aí caía. Aí tipo, beleza, treinou o robô pra andar. Quando chegou na hora de apresentar, mostrou lá para os jurados do TCC, etc. Botou o robô na mesa. E aí o robô tava andando perfeitamente. E ela testou na mesa dela. Aí botou na mesa dos jurados, o robô caiu. Aí, eita, o que foi que aconteceu? Aí o robô, de novo, sobe. Aí caiu. Enfim, não deu certo o robô. E aí ela falou, poxa, por que não deu certo o robô? Quando ela foi ver o plano da mesa dela, tava tipo, você falou, tipo, um pouquinho inclinado. E o robô não sabia andar numa mesa que era completamente linear, era reta assim, ele né? tinha que saber. E tinha que saber, porque qualquer errozinho, ele aprendeu a se equilibrar nessa inclinação e não na parte reta, de fato, totalmente. Então E, assim, tem um lance que acho que você até tinha falado sobre robôs e tal, que é assim, que a Rebeca até falou, que é a gente conseguir diminuir essas questões de repetição. E ao invés de colocar um humano lá, a gente automatizar aquilo. Por exemplo, vou puxar muito para trás. Na Revolução Industrial, tipo, quando a gente foi aprender a fazer as coisas, era manual, sempre manual, alguma coisa ali. E as pessoas acabavam desenvolvendo várias doenças por causa disso. Então, assim, pensa aí, acho que no futuro não tão distante, né? Porque quem imaginaria em 20 anos atrás, 30 anos atrás, que a gente conseguiria ver o outro lado do mundo com isso aí, tá ligado? Com um celularzinho. Então, assim, imagina um mundo em que todos os trabalhos manuais, assim, de repetição, que podem trazer algum problema no futuro, seja feito por uma máquina, entendeu? Coisa que já é no automobilismo, assim. É bem pouco a quantidade, o material humano que se usa. Usam-se mais braços robóticos na indústria, no geral, assim. E outra coisa que não faz muito parte da nossa área, só que também é muito legal de citar, que é a existência do VR agora, né? Da realidade aumentada. Que serve também para treinar as pessoas, né? Por exemplo, você treina um cara para trabalhar numa fábrica usando o VR. Você usa o VR como se fosse a fábrica. E a pessoa vai aprendendo a fazer todas as coisas ali no VR. E quando ela chegar na fábrica, ela já vai ter uma ideia muito boa do que vai fazer, entendeu? Então, assim, eu acho muito legal essa área da automação, porque vai diminuir muito problemas para as pessoas, entendeu? E elas vão ter tempo para aprender novas áreas, vão ter tempo para fazer outras coisas também de novas áreas. E espero que novas possibilidades também. Você tem sempre o outro lado da robótica, que por um lado a automação talvez aumente a qualidade de vida das pessoas, no quesito de menos pessoas terem que se submeter a trabalhos precários e perigosos. Bota um robô, porque ninguém liga para robô. É só consertar. Aí você tem toda aquela questão, a taxa do desemprego vai aumentar, que não sei o que. Aí eu acho que não dá para frear, na minha opinião, né? Não dá para frear o avanço da tecnologia. Eu acho que a sociedade tem que acompanhar o avanço nesse aspecto. Então, tipo, se você tiver um sistema de ensino que ensine a pessoa a lidar com o robô, ensine a pessoa a programar um robô, que já entra no assunto que a gente estava falando antes, isso vai ser muito reduzido. Esse problema do desemprego vai ser muito reduzido, porque vão ter pessoas capazes de lidarem melhor com o mundo tecnológico. Acho que todo mundo ganha nesse aspecto. Acho que não é uma culpa que tem que se recair ao cientista da computação, ao engenheiro de computação que está ali fazendo um benefício para a sociedade, e a gente tem que travar
esse desenvolvimento porque a gente não tem políticas públicas que influenciem no bem-estar e na preparação de pessoas para o avanço. Essa é a minha visão sobre isso. Tá? Concordo completamente. Porque, assim, as pessoas não podem... Na minha visão, a ciência ela é aprender o universo para criar coisas para facilitar a vida do ser humano. Então, assim, por que frear isso se você realmente pode fazer isso? E ao invés de você falar, não, as pessoas vão ficar desempregadas, por que não? As pessoas vão aprender a mexer com aquilo também. Entendeu? Tipo assim, ao invés de, você tá fazendo mais um desempregado. Não, pô. O cara pode seguir a área que ele quer ou já aprender na escola como é que funciona e se tornar um programador também. Entendeu? Ou, sei lá, não ceder à pressão de fazer tal coisa e fazer algo que ele gosta. Entendeu? Eu acho que a evolução da computação ela vem para isso, acho para ajudar a gente a facilitar a nossa própria vida. Vocês acham que a gente pode chegar no universo do Wall-E em algum momento? Rapaz, eu não quero esse universo não. Também não quero não, mas... Pra quem não sabe, o universo do Wall-E é basicamente os seres humanos avançaram tanto tecnologicamente que as máquinas fazem literalmente tudo e as pessoas nem andam, elas andam em cadeiras flutuantes que flutuam naquele mundo que é a nave espacial que ele está. Sim. Cara, eu acho que pode sim chegar, só que aí também a gente tem que entender que é pra facilitar a vida, não acabar com ela. Entendeu? Porque, tipo assim, sei lá, é meio distópico aquela ideia do óleo, mas eu sei que existiriam pessoas que sucumbiriam a isso, entendeu? Só que o ser humano ele é pra viver com as máquinas, não dependente só das máquinas, entendeu? Porque senão a gente se torna uma máquina também. Interessante, esse ponto. Esse negócio de lei da robótica existe mesmo? Ou não? Cara, De assim, um robô não pode não ferir o poder ser machucar humano? Então, tem que existir Quem garante que existe? o programador. Bom saber. Paguem ética, pessoal. É importante. Ele... Mas vocês entram em contato com isso Cara, nos seus projetos ou é algo que, tipo, não, isso aqui é teórico? não, entrar a gente entra porque, assim, se um projeto, por exemplo, envolver um cortador, você tem que ter uma noção de que não tem uma mão ali, entendeu? Pra cortar a sua mão. Tipo assim, caso exista, sei lá, você pode usar sensores. Calor, ou aproximação, ou, tipo, visão. Sim. Dá pra Pode fazer várias formas. Tem uma câmera dizendo, tem uma mão ali, não vai. Tem uma mão ali, não vai. Estira a mão aí, pode ir. Vai, entendeu? Tipo assim, é teórico, só que é teórico que a gente tem que levar a sério na prática também, entendeu? É tipo assim, digamos, essa serra robótica aí, vocês vai, esse cara, quero ver se você é bom mesmo. Ele vai botar a mão ali na serra, aí o robô tem que dar um... Ela só para, pode ser também. Tipo assim, você tem aquelas serras de... Não sei se você já foi naquele lugar de madeireira, assim. Eu sei qual é. Tem aquelas serras que ficam na mesa rodando, assim. Tipo assim... Ele não é robô, não. Aqui não segue linha de robótica, não. Não, mas assim, você pode fazer, entendeu? Sim. Tipo assim, tem uma câmera, ou um sensor, ou algo do tipo que responda realmente rápido. Pode ser um sensor de luz também, ou de calor. Que quando sua mão for entrar em contato, porque você pode... Sei lá, a gente é ser humano, a gente é um pouco falho também. Se distrair, ou tá empurrando uma madeira assim, e a serra parar antes de tocar na sua mão. E querendo ou não, a maioria das coisas na computação é feita em milissegundos. Menos de um segundo você vai... A distância que você tem ali dá muito tempo da serra. Só Inclusive, parar. um negócio que eu até lembro do curso de Arduino, da Secomp, era que a gente ia fazer o farol e a primeira ideia de fazer o farol era primeiro fazia sem delay, né? Botava todas as luzes que estavam ligadas ao mesmo tempo e depois você colocava um delay pequeno. E para os nossos olhos era exatamente a mesma coisa, não tinha diferença o sem delay pro delay pequeno. A realidade era que estava tudo acontecendo em microsegundos e você não conseguia acompanhar o reflexo da coisa, né? Então isso que é bem interessante. A máquina, ela, nesse aspecto, ela consegue ser bem mais eficiente que... Demais. Sim. É aquele meu primeiro reflexo projeto que eu falei anteriormente, da estrela de LED. Tipo assim, elas estavam piscando. A gente tava ligando só uma por vez. Só que pro olho humano, estavam todas acesas ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo assim, a gente consegue usar muito bem a luz ou o som pra isso, entendeu? Pra facilitar a nossa vida, no geral. A Joaninha não tá fazendo nenhuma coisa ilegal não, né? Não, Tá dentro não. da lei da robótica, Tá né? tudo na lei da robótica.
Que bom saber, ó. Sua vida tá... É o programador. Se você não conhecer ele, cara, na dúvida não tente. Pois é. Confie no seu programador. Que loucura, velho. Que loucura. Putz, eu tinha uma pergunta e me fugiu agora. Putz. Uma pergunta muito boa. Já que vocês entraram nessa questão de ética, de filosofia, eu fico maluco até. Eu ia finalizar o episódio, a gente já passou aqui e tal, mas... Cara, que loucura. Eu acho que eu realmente não vou lembrar dessa pergunta. Pô, cara, vai ter que fazer o Lacast bônus só com essa pergunta, se eu lembrar depois. Uma pergunta só, né? Uma pergunta só. Fazer pelo Meet. Pelo Meet. Mas beleza, tem aula daqui a pouco, né, então. Eita. A gente nem ia ter esse tempo. Mas onde é que a gente pode acompanhar o RAIS? Onde é que a gente pode saber o que é que vocês estão fazendo? Ou como que a gente entra em contato para talvez querer participar? Cara, tem algumas maneiras, né? Eu vou falar das maneiras mais fáceis pra mim, a Rebeca vai falar da área dela, que é Instagram, o site e tal. A gente tem reuniões quinzenais, que as quinzenais são abertas. São. Pronto. A gente tem reuniões quinzenais abertas ao público, todo mundo pode participar, você pode ir para ver os projetos que a gente está fazendo, você pode entender como é, conversar com a gente também. E acho que no final do ano a gente vai abrir seleção. Se você quiser se inscrever para tentar entrar. E é isso. A gente quer Normalmente realmente... cada ano que vocês fazem, sabe? Anual. A gente tá pensando em, dependendo, né, da procura, talvez diminuir, botar cada semestre, mas atualmente é anual. E é isso, não tem tantos pré-requisitos não. É só querer aprender mesmo. E é isso. Sim. Tanto de ciência como de engenharia pode entrar, é aberto, tanto que a gente tem a Karen, se eu não me engano, ela ainda está participando, ela é de ciência, ela já se formou, na verdade, e, tipo, é uma área que ela gosta, então ela resolveu participar para poder entender como funciona. Em relação ao período, é o que o John falou, se você tem vontade de aprender também, não precisa se ater, tipo, ficar esperando chegar no quinto período, no sexto, é só chegar quando tiver seleção. E a gente tem Instagram, que é o @i3e, RaizUFAL. Atualmente tá meio parado porque a gente tava de férias, então não tinha muito o que fazer. Mas a gente tem a tomada verde lá no hall do IC, eu não sei se vocês já viram. Ela às vezes funciona, mas às vezes dá algum BO e a gente tem que consertar, mas tipo... Totem lá. É um grande meio de divulgação do RAIS, tanto que já atraiu muita gente de fora do pós, aqui do Loto, para procurar mais saber sobre o que é, como é que funciona. E também tem o site. O site é i3errais.fal. Esse último, tipo, tem mais as notícias, o que é que a gente anda fazendo. E, no geral, a gente acaba divulgando a ação que a gente vai fazer ou no Instagram ou então pelo e-mail institucional mesmo. Então, é só ficar ligado nesses canais de comunicação. Show de bola. E o que é a tomada verde? Como é que funciona? Tomada verde... Eu sei o que é, eu também. mas como é que funciona? Bom, ela tem várias funcionalidades. Tanto que o projeto do Icoleta, o ranking, estava sendo exibido lá. É basicamente um monitor que está conectado à Raspberry. Eu não sei se vocês estão por dentro do que é a Raspberry, mas... Um computadorzinho. Isso, é um mini computadorzinho. E aí tem uma bateria também lá. Ela não precisa ser carregada o tempo todo. E aí, nesse monitor, ficam aparecendo algumas informações, como, por exemplo, a questão de coleta, então divulgação de I3E. E você também... O site da UFAL. Aparece de tudo. É uma coisa assim que mantém você informado aqui no IC. E também você consegue carregar celular ou algum outro dispositivo, porque tem algumas tomadas acopladas ali. É bem interessante, se vocês quiserem dar uma olhada depois mais de perto. Porque às vezes... Massa. Ela é recarregável por energia solar. Essa placa que tá aqui essa fora. placa. Vamos Tá saber. explicado aí. Aí passava, olhava. Ela é, Acho que a gente já até comentou assim, mano, pra que serve isso Eu não aqui? sei o que é isso. ela é recarregável por essa daqui. Inclusive foi um projeto do Globo. Sim. Que ele Legal. me contou. Que inclusive ele dá a manutenção dela até hoje. Foi o maior projeto mais longo da vida E tá dele. conectado direto a bateria dela? Direto. Sim. Caramba. Conectado direto. Então quer dizer que tem a possibilidade de eu chegar lá, botar meu notebook pra carregar e não ter energia, por causa da energia solar, que faltou. Pode É. ser. Caramba. Mas tem também a possibilidade de ter, porque tem uma bateria lá de carro. Inclusive, Uma bateria zona. que é recarregável e é a tomada verde. Que massa, velho. Eu lembrei Massa. qual era a minha pergunta. E aí? Qual? Faz aí agora. Porque o Joninha falou sobre a variável humano ser tão previsível que é passível de dar ruim. Sim. E aí eu pensei em carros Autônomo. autônomos. Como é que tu acha que
a gente consegue implementar um carro autônomo? Porque eu lembro que eu já vi o pessoal falando sobre curiosidades envolvendo isso, e que o maior problema do carro autônomo é atualmente o carro não autônomo, que basicamente os problemas que a gente teve com carro autônomo nos testes era basicamente acidentes que foram principalmente causados por outros seres humanos e não tinha a ver com o carro autônomo, mas a gente tende a colocar essa culpa, de, tipo, olha para a máquina, olha o carro autônomo e pensa, eu não vou confiar num carro que não está sendo dirigido por ninguém. Sendo que, através dos dados, a gente vê que, na verdade, o carro que é dirigido por alguém ele é mais perigoso. Muito mais. Sim. Da onde que vocês acham que surge isso e se é que será possível e como que essa mudança aconteceria? Cara, Se é que aconteceria. puxando lá de trás de novo, né? O ser humano, ele sempre quer colocar a culpa em alguma coisa que não ele mesmo. Sempre é assim. Então, sempre vai querer culpar a máquina, porque a máquina não tem como responder a ele, entendeu? No geral. Mas, assim, eu acho que a ideia do carro autônomo, ela é muito boa. E aquilo que eu tinha falado pra você, de tipo assim, você vai meter o dedo numa serra. A serra, por exemplo, com a visão, ela consegue responder mais rápido do que um carro que tá vindo outro carro bater nele, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, ele não responde tão rápido quanto um Arduino. Entendeu? Então, eu acho que... Eu tinha lido até um artigo, algo do tipo assim, que estava falando sobre a implementação geral do carro autônomo. Que tipo assim, se todos os carros forem autônomos, você vai ter um aumento na velocidade geral do trânsito. Tipo assim, todos eles vão estar se comunicando um com o outro, então você vai conseguir andar, sei lá, 120, 110. O carro vai conseguir andar pela cidade. Porque não vai ter esse problema de tipo assim, o cara vai parar do nada, o cara não vai dar certo e vai entrar, entendeu? E pedestre? Ainda é o problema, você não tem como saber o que o pedestre vai fazer, né? O pedestre, existem vários pedestres malucos, gente. Mas levando em consideração que o ser humano vai respeitar o sinal, facilita muito. E também tem aquele delayzinho que você pode colocar. Eu tô falando isso bem por cima mesmo, assim, bem idiota. Tem um delay que você pode colocar no sinal vermelho, por exemplo. Tipo assim, depois que o sinal abre, às vezes ainda tem pessoas no meio da rua. Só que assim, com o pedestre é mais fácil de lidar do que com o carro. Porque pela quantidade de sensor que um carro autônomo tem, como eu falei pra você, que ele consegue entender o mundo, com uma câmera ele consegue dizer, ó, aquele cara tá passando aqui. E o ser humano, querendo ou não, ele não é tão rápido quanto um carro. Sim. Então daria pra lidar muito mais fácil. Que da hora, velho. Mas eu acho meio utópico, Eu acho que tem gente mas que é tão apaixonado por Tá dirigindo, por né? dirigir que não vai aceitar assim tanto. E eu nem julgo muito. Acho que dirigir é uma paz também, é uma terapia. Também não julgo muito. Vamos ter não. que, se quiser que isso implemente, vamos ter que criar assim, tipo, sabe, um clube de golfe, de boliche, vai ter que ter o clube de motorização. Você vai falar, você vai dirigir e tal. Só pra dirigir, só pra ter uma. Pô, só que eu acho que assim, se algo chegasse, né, nessa utopia maluca assim, daria pra existir isso, só que existir os motoristas assim, só que as leis deviam ser bem rígidas também com eles, entendeu? Porque você tá assumindo um risco ali. Ou talvez você tirar a autonomia do motorista. Pô, mas aí Tipo, não tem graça, né? Não, mas tirar a autonomia no quesito de, assim... Sabe quando tu tá... não sei se vocês já fizeram um processo de habilitação de vocês. Dirigem, ainda não, né? Mas, tipo, quando você tá no carro da autoescola, ele é preparado com uma embreagem e um freio no banco do passageiro, porque supõe-se que o orientador ele vai estar do seu lado no banco do passageiro. Então, ele tem acesso, ele pode parar o carro se ele quiser. Porque você é aluno, você não sabe o que tá fazendo às vezes, você tá pegando. E ele, aí ele mesmo freia o carro. Aí ele pensa assim, por exemplo, você vai dar a liberdade das pessoas dirigirem o seu carro, mas o sensor do carro vai ser o mandante e ele não vai deixar você fazer cagada. Pode ser também. Seria uma ideia. Eu acho que assim, existem várias ideias boas, né? Sua é muito boa, inclusive. E é isso, velho. Querendo ou não, se torna... Tem que correr pra se torna algo registrar top, essa ideia. É um Se bom torna- exercício mental. não, pois querendo ou não, se torna algo utópico mesmo. Quando a gente fala de tecnologia pro futuro. Porque a gente não consegue entender ainda. É como eu falei, né? Voltar 30 anos atrás e falar, não, todo mundo vai estar conectado por um aparelhinho. Eu falo, tá maluco, doidão? Vai daí pra pior.
Viajando, tá ligado? Sei lá, acho que nem tanto, porque se você até chegar no seu voo, por exemplo, se ele for um pouco mais idoso, ele não vai entender o celular ainda, querendo ou não. De fato. E eu acho que tá chegando até na nossa geração que não tá entendendo tantas coisas. Sim, pois é. Porque às vezes, faço tecnologia, não sei o que, mas tipo, você vai ver as crianças mexendo com umas coisinhas assim, tipo... Isso. Eu vim aprender a mexer no TikTok esses dias, porque eu não Eu usava. nem tenho irmão ainda. Eu Nossa. falo ainda porque, né, vai que... Vai ter que ter em algum momento, eu acho. Um TikTok, eu TikTok me rendi. Eu também tive que me render, tanto porque a mulher mandava coisa pra eu assistir. Exatamente. E também porque pra quem trabalha com marketing, Sim, é uma tem realidade que- da sociedade, você tem que trabalhar, você tem que saber vender. O Se TikTok é adaptar, uma ferramenta tem que muito se grande pra vender, etc. Mas Não, Aprender hoje sobre eu isso. senti a idade batendo. Eu não sabia marcar alguém no Instagram, pô. Tá maluco. Você viu. putz, não é, velho. Eu fiquei meio em choque quando, por exemplo, postagem de feed. Acho que eu não sei até hoje, se parar pra pensar agora. Mas quando eu postava uma foto no feed e aí você escolhe um ponto na imagem que você quer que apareça o nomezinho da pessoa. Tem pessoa, tá eu e a Rebeca, por exemplo, tirou uma foto. Aí a pessoa aperta na imagem e aparece o nomezinho da Rebeca, o perfil da Rebeca, no rosto da Rebeca. Sim. Eu não sei fazer isso. Eu também não. Então, não... Outra coisa, velho. Você posta, por exemplo, 2 fotos diferentes, de tamanhos diferentes, né? Tem um que é mais largo, tem outro que é mais alto. Eu não consigo escolher uma e, tipo, botar assim, por exemplo, tipo assim, essa aqui ela vai ser a foto mais alta. Aí o Instagram se adapta àquilo. Essa daqui vai ser mais larga, ele se adapta àquilo. Eu não sei fazer isso. Caraca. Também tem a Nossa. questão do se dispor a fazer, né? Eu também não tenho aquela tesão de ir atrás de aprender a fazer isso. né? Sim. Deixa pra galera que entende de marketing, de Eu só de peço, algoritmo, só de peço rede social. pra minha irmã mais nova. Falou, bota aqui. É que nem aquele caso né, a pessoa chega a avó, meu filho, tô com um problema aqui, resolve. Aí, tipo, você olha, você lê o que o negócio tá dizendo você fala. E você faz exatamente o que ele está dizendo pra você fazer bonitinho. Então, às vezes, eu acho que até é só questão de não ter disposição de correr atrás, sabe? Normal, da geração. A pessoa enche o saco na hora de algumas coisas. Normal. Realmente. Mas é isso. Vini, você tem mais alguma dúvida? Segunda vez, vendo. Tem mais alguma Agora dúvida? não. Agora não. Não mais. Então, pessoal, muito obrigado. Muito tá? obrigado. Agradeço. Uma conversa muito maravilhosa. Eu falei pra vocês, eu gosto muito dessa área da robótica. É uma coisa que brilha os olhos. É o que me fez escolher o curso de computação, acima de tudo, engenharia de computação. E foi muito boa a experiência que vocês contaram aqui. Eu acho que é muito importante também para quem está ouvindo e tem dúvidas. Tanto pessoas que estão dentro do IC ou pessoas que estão fora do IC, estão pensando em vir para cá ou ainda estão decidindo o curso. Eu acho que o que vocês fazem, o que todos nós fazemos aqui no IC é algo que vai marcar, pô. Porque o legado vai continuar. O que a Ana da Secretaria sempre fala, o legado vai continuar. O que vocês fazem aqui, vocês vão estar velho e vai ter gente que vai lembrar, vai ter o registrado, vai ter o episódio do Larcast que está no YouTube, vai ter, sei lá, um projeto que a galera do RAIS fez e deixou no IC e tá lá um memorial, assim. Esse é um projeto que o RAIS fez, tá lá o nome de vocês. Tipo, isso nunca vão tirar da gente, se parar pra pensar. Então, é um prazer tê-los aqui, de verdade. Muito bom. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite também. É isso. É sempre muito legal poder divulgar o que a gente gosta, assim, e poder falar realmente com quem tem interesse e tal, e com a galera. É legal demais. Show de bola. E obrigado a você que assistiu até aqui, que acompanhou isso aqui. Deixa o like, compartilha, acessa nosso Instagram, @lacomp.ufal. Deixa 5 estrelas, compartilha com um amigo, porque eu gostei desse episódio mesmo. Eu gosto de todos, mas esse aqui Especial. tá especial demais, cara. Então, obrigado muito a você, querido ouvinte, porque se não fosse por você, não faria sentido o Lacast existir, porque a gente faz justamente pro nosso público-alvo, que é você que tá assistindo, tá bom? Então, segue a gente, segue o Raiz também, repete o arroba de vocês, por favor. @i3erraizufal. E @i3 3raizufal. Ras-ufal, tudo junto, Tudo minúsculo. junto, Beleza, então segue o Raiz também e vem fazer parte dessa revolução que é a área da computação. Fiquem na paz, meus caros, e nós nos vemos no próximo Lacast. Tchau, tchau.